aquela frase que a gente usa, né, quando usava, né, na adolescência, quando ia terminar um namorico, ela dizia, o problema não é você, o problema sou eu. Eu queria que você levasse a sério essa frase nesse contexto. O problema não é o outro, o problema não está nos outros, o problema está em você. Ah, não, Caio, mas no meu caso o problema tá no outro sim. Não, tudo bem. Mas é que se você olhar por esse viés, você não tem o que fazer. Você tem que pensar, a parte do problema que tá em mim, o que eu posso fazer em relação a esse problema para melhorar o ambiente, para talvez gerar alguma solução. Sempre na primeira pessoa do singular. O teu poder, a tua potência, a tua capacidade de mudança no mundo, ela tá sempre na primeira pessoa do singular. E aí a gente vai falar, aí sim, vamos entrar, né, nesses 4 estágios de amadurecimento, de motivação para a gente se tornar um contador de elite. O primeiro estágio, né, que corresponde à 4ª camada da personalidade, é o da validação afetiva. Tá? E aqui eu preciso fazer um paralelo com o desenvolvimento humano. O que acontece? Você imagina lá uma criança. Né? Uma criança, ela, quando bebezinho, ela está desenvolvendo o senso comum. Né? A faculdade humana que está sendo desenvolvida ali quando é bebezinho é o senso comum. Ou seja, percebendo o que é maior, o que é menor, percebendo as coisas pelo seu tato, percebendo as coisas pela visão, distinguindo as coisas pela visão, distinguindo as coisas pelo olfato, enfim. É a ordenação dos sentidos, né? E você conseguir entender que, né, assim, aquela brincadeira de bebezinho, né, que esconde e aí aparece de novo e ele ri, porque ele assim, meu Deus, eu achei que tu tinha desaparecido mesmo. Pois é, né, aos pouquinhos vai tendo a noção, né, de objeto permanente, ou seja, o objeto que sai da cena e volta é o mesmo, ele não desapareceu e reapareceu, foi só ali uma mudança de deslocamento. Vai acontecendo isso. Em determinado momento, esse bebezinho, né, ele vai desenvolvendo e ele, com o senso comum já bem resolvido, ele começa a desenvolver a razão. O que é a razão enquanto faculdade humana? A razão é a noção das proporções. Você aprende tudo na tua vida através de proporções, né? Você começa a perceber, por exemplo, como é que você define um conceito? Né? Como é que uma criança descobre que cachorro é cachorro? Né? Lá em casa eu tenho a Maggie e a Nina. A Maggie é uma salsicha, né, que tem 10 quilos, que é marrom, e a Nina é um chihuahua de pelo longo de 2,5 kg, né? Parece um gremlinzinho. Como é que eu sei que as duas coisas se chamam cachorro? Como é que se chegou a essa conclusão? Eu sei que parece um papo meio viagem demais, né? Parece, Caio, começou a tá fumando algum cigarrinho aí de artista, alguma coisa. Mas, cara, para pensar, como é que uma criança, como é que a gente vai desenvolvendo esses conceitos, entende que vários tamanhos e cores de círculo, tudo é círculo. Caneta, né? Você tem vários formatos de caneta, vários preços, várias cores, vários desenhos, e tudo isso é caneta. Existe um conceito ali que prende essas coisas. Então, esse conceito, o foco disso é a faculdade humana que trabalha isso, é a razão. Beleza? A criança ela vai desenvolvendo a razão para entender o mundo, é um momento de aprendizagem mais intelectual, vamos dizer assim, conceitual, e em seguida começa a desenvolver um mesmo movimento, só que na direção afetiva. É quando a criança ela começa a verificar que ela faz algo ou deixa de fazer algo e o mundo reage. O pai reage, a mãe reage, a professorinha na escola reage, a vovó reage, né? As coisas reagem. E ela vai, com ensaio e erro, ela vai fazendo coisas e vendo como o mundo reage. Só que ela não sabe exatamente como a pessoa reagiu, né? Ela sabe como ela sente essa reação. Então pensa comigo o seguinte, a minha filha, ela sempre gostou muito de desenhar. Então ela faz um desenho, né? Quando ela era criancinha, ela fazia um desenho e trazia pra mim. Assim, olha papai, o desenho. Aí, pô, que legal, filha, que lindo, não sei o que, vou guardar. Aí daqui a pouco ela ia lá e fazia outro desenho. E claro, durante o desenho ela estava testando né, a capacidade motora, proporção, corte, um monte de coisa acontecendo ali. Mas aí quando ela trazia o segundo desenho para mim, ó papai, fiz outro desenho. O que ela estava fazendo ali? Ela estava testando a previsibilidade do mundo. Assim, cara... Claro, isso não é um movimento racional consciente, né? Mas assim, ela pensava, cara, eu fiz um desenho, levei pro meu pai e meu pai ficou feliz. Ela não sabe se eu fiquei feliz ou se eu fingi. Ela na cabeça dela,
ou no peito dela, ela tá pensando assim, ela tá sentindo assim, eu percebi que meu pai ficou feliz. Ela não sabe se isso é verdade. É ela observando como o mundo reage. Não é a reação própria do mundo, tá? E aí, ela repete isso. E de novo, o papai vai lá e fala, pô, filha, que legal, olha só que bacana, pô, muito bonito, vou guardar aqui também. Nossa, você é uma ótima desenhista. Isso vai criando uma calmaria para ela. Em que sentido? Ela começa a ver que as coisas têm uma certa estabilidade. Meu pai me ama e ele me ama sempre. Meu pai gosta do meu desenho, ele gosta do meu desenho sempre. Beleza? O que quebra o desenvolvimento dessa fase, dessa motivação? Ou seja, estamos numa motivação, ou seja, o motor do comportamento é se sentir validado pelo mundo, do ponto de vista afetivo e emocional, e perceber que existe uma estabilidade. Onde é que quebra isso? Quando, sei lá, ela traz um desenho, eu elogio, aí daqui a pouco, sei lá, daqui a 15 minutos ela traz outro desenho e eu tô preocupado porque eu tinha uma reunião que não deu certo, ou uma conta pra pagar que não sei o que lá, ela traz e fala, ah, filha, tá bom, tá, não, tá bom, pronto. Eu criei uma incógnita desse tamanho na cabeça dela. Por quê? Cara, se eu fiz a mesma coisa, se eu sou a mesma pessoa, se eu fiz a mesma coisa, por que a reação foi tão diferente? Essa instabilidade trava a pessoa nessa fase, porque ela não sabe exatamente como agir. E ela passa a se movimentar no mundo, ela passa a se mobilizar no mundo para fazer o seguinte, cara, eu vou ficar tentando fazer as coisas para conseguir aquela resposta que eu acho a mais apropriada. Essa é a grande questão. Por isso que a palavra de ordem nessa fase, nesse estágio, nesse momento, é estabilidade. Quando eu, pensando em mim, se eu quero amadurecer, eu preciso nessa fase de estabilidade emocional. Eu pensando em promover o amadurecimento das pessoas ao meu redor, eu preciso ser um porto seguro, eu preciso ser uma pessoa estável, previsível, para gerar essa calmaria, essa tranquilidade. Entendendo? Por isso que eu falei, o problema sou eu, o problema não é o outro. Ah, porque o problema é que eu tenho um funcionário muito imaturo, mas você oferece um ambiente estável emocionalmente? Ou dependendo de como tá o teu dia a dia, você reage de um jeito diferente, como as fases da lua? Se você é instável e você tem uma pessoa imatura que ainda tá nessa fase de ser motivado pela relação afetiva, você tá promovendo o problema, tá promovendo que ela se cristalize nessa camada.